Quantos aqui estão engajados e animados na campanha base? Só para eu ter uma noção assim. Olha, parabéns, parabéns, parabéns. O ciclo Bases nasceu no coração de Deus e Deus entregou isso para os pastores Mário e Renata. Como eu disse aqui, eles estavam preparados para começar a coordenação dessa campanha que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas já foram muito abençoadas por Deus através desse conteúdo, através desse conhecimento que Deus trouxe aos corações dos pastores Mário e Renata. Porém, agora isso ganhou assim uma dimensão muito melhor e muito mais acessível, que foi o livro Bases, né? Então, através do livro Bases, nós estamos conseguindo fazer essa jornada de 40 dias e nós estamos ouvindo muitos testemunhos desde as primeiras páginas. E eu não sei você que está lendo, mas eu fiquei encantado com a forma tão didática e clara e leve com que esse livro foi escrito. Sabe, eu tenho muita dificuldade de ler, eu tenho dificuldade para muitas coisas na minha vida, mas ler é uma das que é bem difícil para mim, sabe? Mas esse livro, as páginas vão passando e você, quando você menos percebe, você está devorando e está com vontade de passar no dia que não é o dia para ler, porque está muito fácil. Concorda comigo? Tem alguém que está achando isso também? Não, ou só eu? Né? Só que não está fácil assim como se fosse uma historinha para crianças, né? Que a gente faz fácil para ser fácil mesmo. Não, é muito conteúdo, é muito conhecimento, é muito puxão de orelha, né? É muito, Deus falando conosco diretamente, porque tudo que está ali tem base bíblica, mas está de um jeito leve, assim, você não se sente, você não quer parar de ler. Então eu louvo a Deus pela vida desses pastores, que são exemplos para a gente em tantas áreas, mas agora sabemos mais uma, são ótimos escritores, né? Conseguem colocar aquilo que Deus colocou no coração deles em palavras de uma forma brilhante. Isso está sendo maravilhoso. Eu quero, antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, que nós vamos falar sobre a primeira base, né? Porque talvez você não esteja lendo o livro ou não tenha feito o ciclo Bases, cada letra dessa palavra bases é referente a uma base. E a primeira base é a base sobre o biológico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então, eu quero orar antes disso. E quero pedir a bênção de Deus sobre isso, sobre tudo que nós vamos falar aqui. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esse livro, pela vida dos pastores Mário e Renata. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco através deles, através dessas palavras que eles conseguiram colocar de forma tão brilhante nesse livro. E pedimos a sua bênção, pedimos a sua direção sobre aquilo que vamos conversar aqui nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui com a decisão de te honrar e te louvar com tudo que somos, Pai. Que saiamos daqui com a decisão de te louvar não somente com palavras, mas principalmente com atitudes, Pai. Que o Senhor tenha liberdade e encontre corações abertos para ouvir essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver sua Bíblia aí de papel, abra. Se tiver do celular, abra também. Se você tiver aquele óculos do Google que você fala com ele e ele encontra as coisas para você e mostra sem você mexer a mão também, pode usar sem problema nenhum. Eu quero ler o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim: Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus?
Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. O pastor Emílio já deu aqui uma introdução ao tema de hoje com seu testemunho. E a palavra principal que eu ouvi da boca dele aqui foi a palavra templo. O nosso corpo é um templo de Deus. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Deus, Ele se mostra ao mundo através de nós, os seus filhos. Se você tiver um contato com uma pessoa que diz, eu nunca vi Deus, você pode dizer de uma forma muito segura para essa pessoa, olhe para mim. Ah, você é Deus? Não, Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Se você quer conhecer a Deus, vamos andar junto. Nós somos templo do Espírito Santo. E Deus se manifesta de muitas formas, muitas. Ele não é dependente de nada, Ele não depende de nada para se manifestar. Mas se nós formos para a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Ele fez algumas escolhas durante a história da humanidade. E uma escolha que Ele fez foi habitar nos seus filhos, através do Espírito Santo. E isso não é uma habitação qualquer, porque é a habitação daquele que fez tudo e daquele que merece toda a honra, merece toda a glória, merece todo o louvor, Ele merece toda a admiração, toda a adoração, toda a veneração. O nosso Deus, o único Deus verdadeiro, e Ele habita em nós. A sua palavra declara, e nós vemos isso em vários momentos, que Ele escolheu habitar em nós. E isso é uma responsabilidade. Isso não é somente um privilégio. Isso não é somente, meu Deus do céu, que bom, Deus mora em mim, vou viver a minha vida. Não. Eu quero repetir o texto do apóstolo Paulo que fala, olha só, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Então, aqui fica muito claro que esse corpo, Deus nos deu com um propósito. Para que Deus nos deu esse corpo? Para que a gente possa ser feliz? Não, para que Ele habite em nós. Esse é o propósito. Ele nos deu esse corpo para Ele habitar em nós. E olha só, como que fica um pouco mais séria a coisa. Vocês não pertencem a si mesmos. Muitas pessoas chegam a Deus em busca de algo, e não tem nada de errado isso. Na Bíblia Sagrada nós encontramos muitas pessoas que chegaram até Jesus porque desejavam ou precisavam de alguma coisa. Então, de forma nenhuma eu quero trazer sobre você algum constrangimento se você chegou até Deus porque você precisava de alguma coisa, porque você queria alguma coisa. Até porque Ele nos dá o direito de entregar a Ele os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, dizer a Ele o que precisamos. Ele nos dá esse direito. Porém, o problema está quando nós ficamos com Deus e permanecemos com Ele somente por causa das suas bênçãos e por causa daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele é capaz de fazer em nós ou para nós. O problema está quando a gente não chega ao entendimento de que quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus ser o nosso Salvador, a coisa não para ali, porque Ele não quer ser Ele não aceita ser somente o nosso Salvador. Ele quer e vai ser o nosso Salvador se nós deixarmos com que Ele também seja o nosso Senhor. Então, quando eu chego a Deus
e tenho um entendimento do verdadeiro evangelho de salvação, que eu preciso entregar a minha vida a Jesus, reconhecer que sou um pecador, e que eu preciso fazer uma oração de confissão de que eu sou um pecador e eu sou carente da graça de Deus, eu também preciso reconhecer que a partir daquele momento eu não sou mais o Senhor de mim mesmo, não sou eu quem manda em mim. E é aí que o apóstolo Paulo deixa claro de que o nosso corpo, ele não é nosso. Se eu sou filho de Deus, o meu corpo não é meu. E parece algo pesado, mas se você realmente, de coração e mente aberta, for para a palavra de Deus e para tudo aquilo que Ele nos ensina sobre isso, você percebe que é um presente, talvez um dos maiores presentes, deixar de ser o Senhor de si mesmo. Deixar de ser o dono de si mesmo, deixar de ser quem toma as decisões sobre a sua vida, deixar de quem traça o próprio caminho. Por quê? Porque sai um fardo. Por que Jesus disse que o fardo dele é leve? Porque enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus ser o nosso Senhor, o nosso fardo é pesado. Enquanto nós não deixamos que Ele seja o Senhor das nossas decisões, de tudo que nós fazemos, o nosso fardo continua sendo pesado. Por mais que eu passe décadas vindo na igreja, fazendo ministérios, servindo, estudando a palavra, louvando, chorando aqui no momento do louvor, sentindo a presença de Deus no ambiente, se eu continuo sendo o Senhor da minha vida, o meu fardo continua pesado. E a palavra dele é: venham a mim todos os que estão cansados. Então esse livro Bases, ele tem essa conotativa também, de que nós entendamos o que é o verdadeiro evangelho. Viver o verdadeiro evangelho é não ser dono de si mesmo. E eu achei tão fantástico ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje exatamente sobre esse tema, porque é o que Deus tem falado comigo há mais ou menos uns 6 meses, exatamente isso que Deus tem falado comigo. Eu, vivendo o meu ministério aqui na igreja, ajudando tantas pessoas, com aconselhamentos, servindo a Deus através da música, enfim, tantas coisas que eu acabo fazendo aqui. Em um momento da minha vida, no ano passado, Deus claramente tirou o meu chão. De que forma que Ele fez isso? Me mostrando que eu estava com um fardo pesado, e não era nada metafórico, porque eu estava à beira dos 100 quilos, com 1,70 de altura. E eu estava carregando muito peso além do que Deus me fez para carregar. E aquilo estava me trazendo consequências, não iria me trazer, já tinha me trazido consequências seríssimas. Em novembro do ano passado, depois de fazer alguns exames, os médicos constataram que eu estava pré-diabético, que eu estava com risco cardiovascular, que eu estava com esteatose hepática, que eu estava com muitos hormônios essenciais para o homem, como a testosterona, com níveis baixíssimos, e eu vivendo como a música do Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar. E achando que estava apavorando. Por quê? Porque eu ajudava muita gente, porque eu dava um aconselhamento ali, o casal chegava, sabe, na minha frente assim, desse jeito, um olhando para cá e o outro olhando para lá assim, e quando eu saía chorando, abraçados e vivendo, sabe, e eu, nossa, Deus está me usando e tal, sabe, uns negócios assim, eu estava me achando, até que um dia, enquanto eu esboçava palavras para falar com um homem, para tentar ajudá-lo não, colocar para ele o que a palavra de Deus traz sobre vícios, o Espírito Santo gritou na minha orelha: como você tem
coragem de falar isso para esse homem se você não consegue colocar em prática na sua vida? Aí, meus irmãos, foi difícil. Foi difícil. Eu não sei se você já ouviu o Espírito Santo falando com você, sabe? E não estou falando assim da esposa, não, que isso aí é normal já, eu estou acostumado. Mas sabe, é quase que uma voz assim, sabe? Como é que você tem coragem de estar falando isso para esse camarada de uma forma tão assim, né, eloquente, porque você já sabe de cor o que precisa fazer, e você não faz, você não coloca em prática na sua vida. Imediatamente eu tomei a decisão de mudar de vida, de entregar ao Senhor os meus traumas e as minhas ideias erradas em relação à alimentação, em relação a exercício físico, em relação a descanso, e mudei de vida, de um dia para o outro. Isso vai acontecer com você? Não sei, mas é o meu testemunho. E eu estou tentando dizer de uma forma muito clara, porque esse conteúdo que nós vamos trazer aqui, baseado no que o pastor Mário e a pastora Renata escreveram, é somente sobre isso, sobre essa mudança que eu tive que fazer radicalmente na minha vida. E eu acredito que testemunhos, assim como o testemunho do pastor Emílio, e isso que eu estou testificando aqui para vocês, talvez sirva de incentivo. É muito na lata, assim? Mas é a forma como que Deus falou comigo. E talvez seja a forma como que Deus quer falar com você também. Então, resumindo de forma muito clara, o Espírito Santo me disse: você é viciado em se autossatisfazer através da comida. Se você está triste, você come. Se você está feliz, você come. Se você está eufórico, você come. Se você está para baixo, você come. Se você está sem fazer nada, você come. Se você está ocupado, você deixa de fazer o que for para comer. E assim era a minha vida. E eu achava que estava tudo bem, porque eu nunca tive problema com a estética. Eu estava acima do peso desde o dia que eu me entendo por gente. Eu me lembro assim de 7, 8 anos, ter ficado bem doente, uma gripe muito forte, quase uma pneumonia, e aí tinha que tomar os remédios, e a minha mãe conta que ela tomou os remédios para tipo de vitamina, porque naquela época o médico era o farmacêutico, né? Seu Paulo, lá na Neva, seu Paulo. E aí ele receitou umas coisas lá para minha mãe, a mamãe me deu, e ela disse que a partir daquele momento meu apetite abriu. E abriu de uma forma assim meio descomunal, porque desde aquela época eu sempre fui muito acima do peso, muito acima do peso. Não, mais forte do que isso. Não, mas isso aí é fichinha, isso aí todo mundo tomou. Até minha esposa, que é magrinha, tomou quando era mãe. Foi uns negócios mais lá. Enfim, não vou falar, vai que você compra para dar para o seu filho que não está comendo. Acontece a mesma coisa comigo. Enfim, eu fui a vida toda acima do peso. Eu não sabia o que era estar bem no peso correto que eu precisaria estar. E isso aqui não é sobre peso, pessoal, tá? Não é sobre peso, é sobre saúde. Então, eu achava que estava bem, porque eu não tinha problema com o espelho. Eu olhava para o espelho e não via nada de errado. Eu descobri que eu só não via que tinha algo muito errado, porque eu não conhecia o certo. Né? Eu não conhecia o certo. E aí, hoje eu percebo que realmente eu não era tão feliz e alegre com o corpo que eu tinha. E estamos vivendo esse processo. Eu digo que foi uma mudança de vida porque eu não fiz por estética, eu não fiz para agradar minha esposa, porque a minha esposa, desde que me conhece, pede para eu emagrecer. Então, eu fiz porque Deus falou comigo. E Ele falou que eu estava muito errado e que eu estava sendo muito hipócrita em tentar ajudar as pessoas a largarem seus vícios e ajudar, e achar que ajudava. E, na verdade, eu acho que Deus já me usou para ajudar várias pessoas nesse sentido, e eu não conseguia viver aquilo que eu sabia que eu precisava viver.
E o que eu fiz foi exatamente o que os pastores escreveram nesse livro. A minha mudança de vida consiste nisso, em comer só aquilo que eu preciso, fazer exercícios regularmente e o mais difícil, que ainda me pesa e eu tenho dificuldades, é descansar. E é sobre isso que eu quero passar rapidamente com vocês. Peço que me acompanhem com atenção, porque isso aqui é ouro, hein? Isso aqui é ouro. Se você ainda não comprou, não adquiriu o seu livro base, se você ainda não está nessa campanha, eu te encorajo a entrar, porque está só no começo, estamos na primeira base. Eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bênção na sua vida. Já falei que o nosso corpo é um presente que Deus nos deu, certo? Porém, não para por aí. Há algo muito importante relacionado às escolhas que nós fazemos com o nosso corpo. Porque talvez, pode ser que até aqui hoje tenham pessoas que possam dizer: eu estou do jeito que eu estou, não porque eu escolhi, mas por causa das circunstâncias, certo? E eu não estou aqui para te confrontar de forma nenhuma. Eu estou aqui para compartilhar aquilo que Deus pensa. Como você sabe o que Deus pensa? Porque Ele colocou na sua palavra. Não é porque o pastor Mário, a pastora Renata escreveram um livro. Não, é porque porque Deus deixou aqui. Entende? O livro é somente uma facilidade, uma ferramenta que Deus usa para nos trazer aquilo que Deus já colocou na sua palavra. Então, nós vivemos 24 horas por dia fazendo escolhas. Escolhas. E essa é a base do entendimento para que nós possamos fazer ou iniciar qualquer processo de mudança de vida, seja em qualquer área. Entender que nós dependemos das nossas escolhas e que toda e qualquer escolha que nós fizermos na nossa vida, ela vai trazer consequências, sejam positivas ou negativas, mas nenhuma escolha vai passar impune na nossa vida. Você nunca vai fazer uma escolha que não tenha consequência, seja positiva ou negativa. A disposição, tudo aquilo que a gente precisa para viver, tudo aquilo que imagina, o que eu preciso para viver? A primeira coisa que vem na mente é dinheiro, né? Mas a gente se esquece que para ganhar dinheiro a gente precisa de um corpo, a gente precisa de energia, a gente precisa da mente sã, a gente precisa de estar bem para isso, certo? Então tudo aquilo que a gente precisa para viver depende das nossas escolhas. E o mais importante é o nosso maior testemunho. Eu já vivi algum tempo da minha vida caindo no erro de achar que o testemunho de Deus ter restaurado meu casamento, de eu ter casado 2 vezes com a mesma mulher e ter ganho filhos sem poder ter filhos biologicamente, Deus me deu biologicamente, não biologicamente, Deus fez tudo, sabe? Meu Deus do céu, eu achava que isso era meu super testemunho. Mal sabia eu que a grande maioria das pessoas que tem qualquer tipo de contato comigo, nunca nem vão ficar sabendo desse meu testemunho de restauração, de casamento e de milagres. A grande maioria das pessoas que eu tenho contato, elas só vão me ver. Talvez não vão conhecer nem minha voz. Ela só vai me ver. E aí a pergunta que a gente pode se fazer é: o que essas pessoas veem quando me enxergam, quando olham para mim? Mas não, pastor, ficar preocupado com a aparência. Não é sobre aparência, é sobre testemunho. Fala para a pessoa do seu lado que está quase cochilando assim, ó, testemunho. Testemunho. O nosso corpo é um testemunho daquilo que Deus é. Se Ele é templo, imagina só. Alguém já viu alguma coisa, todos vocês já devem ter visto alguma coisa sobre a Índia. Pense no lugar que tem templo, é na Índia, é ou não é?
E você não precisa ser nenhum sabidão sobre deuses da Índia para entender do que se trata cada um daqueles templos. Você chega num templo e tem um monte de macaco naquele templo. Você já deve imaginar, aqui deve ser do deus macaco. Não, é sério. Aí você chega, vai andando, chega em outro templo, tem um deus com cabeça de elefante, né, e com corpo de homem, bem grande. Aqui deve ser do deus elefante. Não é a primeira coisa que você vai pensar? É ou não é? Aí você olha para o Paulinho, Paulinho é um templo de Deus. Do Deus, comida. Foi isso que Deus falou comigo. Porque você olhava para mim, a única coisa que você podia pensar é: esse cara come muito. Porque eu andava, eu fazia, a minha saúde estava, né, aparentemente tudo bem, mas eu estava, não gosto nem de lembrar. Eu era um testemunho errado, eu não estava testificando de forma edificante. As pessoas que não conheciam tudo que Deus, não sabiam tudo que Deus fez em mim, eles nunca iam ficar sabendo se eu não abrisse a boca, mas eles olhavam para mim e tiravam uma conclusão: olha, esse templo do Espírito Santo é templo de alguma coisa, qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. Porque qual que é um dos frutos do Espírito Santo? Um gominho lá do fruto, talvez um dos principais. Domínio? O que eu menos tinha na minha vida era domínio próprio. Aí hoje, estávamos ali, no momento de comunhão, com toda a equipe que trabalha na igreja, quase 40 pessoas, ou mais de 40 pessoas, e era comemoração dos aniversários da semana, 4 aniversariantes, 5 aniversariantes. O que tinha? Um bolo tão bonito, pão de queijo quentinho da Bookstore, meu Deus do céu, e eu sentado, batendo papo com a galera, né, José? É, pastor Toniel? Você viu comendo bolo hoje? Não viu. Morri? Só de vontade. Mas meu corpo está aqui vivo, né? Meu corpo está aqui vivo. Então, o que eu menos tinha era domínio próprio, e o meu testemunho estava terrível. Então, nessa base biológica, na primeira letra, que é a letra B, nós temos 3 pontos, e o primeiro ponto que nós falamos é exatamente isso, sobre comida. Por quê? Porque a decisão que eu tenho que tomar ao fazer, ao cumprir essa base, ao viver essa base eu decido ser alguém que se alimenta de forma saudável. E o melhor jeito, gente, o melhor hack de alimentação é assim. Isso aqui é uma dica de ouro, de um gordinho em recuperação. Não, que peso, mas não é peso. Só coma o que você precisa. É a mesma dica para você se dar bem em finanças. Poxa, eu estou com a vida toda arrebentada financeiramente. Passe a gastar o dinheiro somente com aquilo que você precisa por 1 ano, para você ver o que acontece na sua vida. Na alimentação, a mesma coisa, só coma. Mas pastor, como que eu não vou ter prazer através da comida, se Deus deu a comida para a gente ter prazer? Em qual Bíblia que está escrito isso? Deus deu a comida para o nosso alimento. Deus deu a comida para o nosso alimento, e é isso que eu não entendia. Eu achava que Deus tinha dado a comida para eu esquecer dos problemas, ou para comemorar as soluções. Você vê que vai do extremo ao outro. Ou era para esquecer dos problemas, ou para comemorar as vitórias. Para tudo, a comida servia para tudo na minha vida. Sendo que não é bem assim. Então, eu decido me alimentar de uma forma saudável. Olha só, o que nós comemos influencia a nossa vida. Por que influencia na nossa vida? Porque age em todas as áreas da nossa vida. A comida é algo que Deus nos deu de presente. Deus colocou
na terra a comida para nos abençoar. Mas se nós não temos um olhar bíblico sobre a comida, se nós não temos um olhar de Deus sobre a alimentação, nós caímos no erro de que a alimentação está ali para satisfazer os nossos mais diversos desejos mirabolantes, e não para ser bênção na nossa vida. Nada de que Deus te dá como bênção pode servir para que você mude isso e transforme numa maldição. Porque, Deus me deu comida para ser bênção na minha vida, mas eu preciso comer isso? Que eu estou aqui sentindo vontade, que minha boca está aguando assim de vontade de comer? Eu preciso. A pergunta que mais me ajuda é essa: eu preciso. Isso que tem nesse alimento aqui vai causar o que dentro de mim quando passar pelas minhas papilas gustativas e entrar pela minha garganta? O que ela vai causar dentro do meu corpo? O meu corpo precisa disso que eu estou comendo aqui? Não. Então, Paulinho, não faça isso. Olha que diz Coríntios 10, 1 aos Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Deus quer ver o seu corpo bem, Deus quer ver você bem. Então, todas as vezes que você se alimenta, você precisa glorificar a Deus com aquilo que você está fazendo. Eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que levar honra a Deus, glórias a Deus com aquilo que eu estou fazendo. Como eu já disse, nós somos testemunhas. O nosso corpo é um templo ambulante. Nós estamos acostumados com ver templos bem fundados, né, em lugares altos, mas nós somos templos ambulantes. Onde quer que eu vá, a glória de Deus tem que ir junto. A presença de Deus tem que estar ali, a glória, as pessoas têm que enxergar Deus, as pessoas têm que olhar para mim, têm que ver Deus na minha vida. Isso é ser testemunha. Eu tenho que refletir quem Deus é, e isso é uma responsabilidade. É um presente? É um presente, mas é fácil. Pelo fato de ser um presente, significa que tem que ser fácil? Eu não consigo. Mas ninguém disse que é fácil, a Bíblia não prometeu facilidades, a Bíblia nos deu mandamentos, a Bíblia nos ensinou como fazer o correto, mas em nenhum momento ela prometeu: no mundo não tereis aflições. Eu não encontro esse versículo na Bíblia. Parece que é o versículo que a maioria das pessoas encontram hoje em dia: no mundo não tereis aflições, tendes bom ânimo, porque vai ser tudo fácil. Não tem esse versículo na minha Bíblia, e na tua também eu me animo a dizer que não. Nós devemos refletir a glória de Deus, não somente através das nossas palavras, ou através de braços levantados, ou de lágrimas descendo por nosso rosto. Não, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus. E isso é uma responsabilidade. O segundo ponto dessa base biológica é praticamente isso: exercício físico, todos os dias. Poxa, vou ter que sair daqui e já verificar qualquer academia mais viável para eu me matricular amanhã e começar a levantar peso. É isso que eu tenho que fazer? Ou não, a partir de amanhã eu vou entrar no grupo Capivários, que corre 6 horas da manhã lá no lago, porque é isso que é o certo. Não, eu conheço uma pessoa que anda de bicicleta 100 km por dia, eu também vou gastar 20 mil reais numa bicicleta, e a partir de agora eu vou virar ciclista. É sobre isso? Não é sobre isso. Tem um estudo muito grande nos Estados Unidos, que diz que se a pessoa ela não fizer musculação ou nenhuma prática de esporte, mas se ela conseguir
fazer uma quantidade elevada de passos por dia, os benefícios que ela tem com o esporte, com a musculação, com o que for, são os mesmos ou até maiores, dependendo do esporte que ela faça. Então, o que Deus está falando com cada um de nós aqui, o que a gente precisa mesmo é se livrar da preguiça. Porque hoje em dia a gente cultiva a preguiça na nossa vida. É Uber para tudo. Outro dia não, uns tempos atrás, eu me peguei chamando Uber para ir no mercado 3 quadras da minha casa. Mas eu fiquei com uma vergonha de mim mesmo, gente. Que aí eu não gosto, se tem alguém que é motorista de aplicativo, saiba que eu não gosto de cancelar a corrida, tá? Isso aí é contra os meus princípios. Mas aquele dia eu tive que cancelar, porque eu fiquei com vergonha de mim mesmo. 3 quadras e de Uber. A gente está preguiçoso. É tudo na mão, controle na mão, é celular na mão, é tudo muito fácil. Então a gente se acostumou a não caminhar, a não andar, a não fazer nenhum tipo de exercício físico. Então uma mudança radical, a partir de hoje eu vou me matricular numa academia e vou ir na academia todos os dias. É preciso? Não, não é preciso. Aí eu quero fazer, faça, você só vai ter benefício. Não, a partir de hoje eu quero correr 30 minutos por dia, se eu não fizer isso não vai dar certo. Beleza, faça, não tem problema. O que eu quero dizer aqui é que não tem desculpas para você não se movimentar, porque se você simplesmente fazer muito mais coisas andando, você já vai ter os benefícios da movimentação. Se em vez de subir três lances de escada para chegar no seu apartamento, você vai pelo elevador, você está perdendo uma grande oportunidade de ter um ótimo exercício físico no seu dia. Existem infinitas formas de você se movimentar e de colocar o movimento, inserir o movimento na sua vida, que não é somente através de um personal trainer da melhor academia da cidade. Não, você quer fazer isso? Faça, você só vai ter benefícios. Mas não dependa disso para mudar de vida. Essa é a mensagem. Amém ou não amém? Olha só, estão entendendo? E não faça isso, gente. Isso é um conselho de um amigo que viveu 40 anos carregando uns 30 quilos a mais do que podia e do que deveria. Não tente fazer por beleza, por estética. É porque eu quero me enxergar melhor, ou sair melhor nas fotos, ou que a roupa caiba melhor em mim. Tampouco faça para agradar alguém. Porque essa pessoa que é motivo de você estar fazendo, daqui a pouco ela pode te decepcionar. E aí, castelinho de areia cai e você parou com a sua mudança de vida. Tome a decisão de ter uma vida que agrada a Deus, para você estar melhor para servir a Deus. Para você ter mais saúde, para você estar bem, para ser um templo bonito para Deus. Para ser um templo que realmente sirva de testemunho, para aquilo que as pessoas vão enxergar em você, seja reflexo da glória de Deus. Então não faça nem por você. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu tentei fazer por mim. Não vou fazer por mim, porque não estou fazendo por ninguém. Não. Comigo só funcionou quando eu decidi fazer por Deus. Para servir melhor a Deus, para ser um homem de Deus cada dia mais completo. Eu sei que isso nunca eu vou atingir aqui na terra, mas tem que ser minha busca. Então eu decidi fazer por Deus. Eu decidi estar bem de saúde para servir melhor a Deus. Eu decidi ter uma vida de bem-estar para agradar mais a Deus. Como eu disse lá no começo, eu achava que estava muito bem e que não tinha necessidade de mudar de vida, porque eu não tinha problema com o espelho, eu tinha uma mulher linda, maravilhosa, não sei se todos aqui conhecem minha mulher, mas gente, minha mulher é a mulher mais linda do universo, do triverso, do 10-verso, ela é linda e ela casou comigo, e quando ela casou comigo, eu já tinha passado dos 100 quilos,
Quando eu tinha 20 e poucos anos, parecia que eu tinha 50, porque eu já era careca, usava só roupa social, imagina, umas canetas no bolso assim, e uma barriga daquele tamanho, era lindo, maravilhoso, e ela casou comigo, então ela não casou por causa de estética, então eu não estava nem aí. Agora, quando eu me deparei com a verdade de que Deus não estava feliz comigo, aí isso pegou. Por quê? Porque eu não estava conseguindo servir a Ele da forma como que Ele me fez para servi-lo. Eu não sentia a alegria de estar vivo, por quê? Por que eu procurei os médicos? Porque alguma coisa errada tinha ou não? Não tinha? E eu não sabia o que tinha de errado. Hoje, vivendo do jeito que eu estou vivendo, na metade do processo, porque eu perdi só metade daquilo que eu precisava perder, porque eu mudei só metade daquilo que eu precisava mudar, eu estou vivendo a metade do processo. Eu já me sinto 1000 vezes melhor do que eu me sentia há 6 meses atrás. Os benefícios são incontáveis, a disposição, a energia, sabe, a alegria que eu sinto depois de dar uma volta ao lago. Meu sonho de vida era dar uma volta ao lago em menos de 30 minutos, bater o pace de 6, era meu sonho. Aí hoje, eu faço os tempos que eu faço e eu falo, meu Deus do céu, como Deus é bom, que me deu mais uma chance de poder viver isso que eu estou vivendo, sabe, de estar vivo, de conseguir, hoje eu já fiz um teste, eu consigo colocar meus 3 filhos no braço, carregar meus 3 filhos, um de 10 anos, uma de 8 e uma de 6, vai fazer 7 agora, eu pego os 3 no braço e ando pela casa toda assim, me achando Sansão. Não, Sansão tinha o cabelão, né? Alegria de viver. E aí o terceiro ponto que eu compartilhei com vocês, que está sendo bem difícil para mim, é reconhecer de que Deus está cuidando da minha vida. Reconhecer de verdade de que eu não preciso ser o dono da minha vida, que o Senhor é o Senhor da minha vida, e fazer isso através do descanso. Eu sempre achei que ser produtivo ao máximo era uma característica positiva que eu tinha. E eu descobri que a minha falta de descanso sempre foi uma falta de sentir o colo de Deus. Não sei se eu posso colocar dessa forma. Sabe, colocar a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que as provisões do próximo dia não iam vir porque eu era bom, mas elas viriam porque Deus estava cuidando de mim. E de que se não viesse as provisões que eu achava que eu precisava, Deus continuaria sendo Deus e o colo dele é agradável, é maravilhoso. Então eu continuo nesse processo de forma muito árdua e muito difícil, de entender de que eu preciso descansar, de que eu preciso aquietar o meu coração, de que eu preciso dormir realmente em paz, que eu preciso entender que o Senhor das nações é o meu Senhor, de que o Deus que fez os céus e a terra é o Deus que me fez, que é o Deus que fez meus filhos, que não é o meu braço, que não é a minha atividade contínua e proatividade que vai fazer com que a minha família esteja bem. E sim, o que vai fazer que a minha família esteja bem é o cuidado e a graça de Deus. Eu estou no processo de entender que o descanso, quando eu consigo relaxar, eu estou dando uma prova visível de que eu confio minha vida nas mãos de Deus 100%. E veja, eu tenho certeza absoluta que nem Deus e nem pastor Mário, pastora Renata, falaram aqui de relaxamento no sentido errado, sabe? Aquela coisa que eu vivia, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, em relação ao cuidado com a saúde. Não está falando aqui de você viver uma vida de preguiça. Deixa, Deus está cuidando. Está na hora de bater o ponto no trabalho. Deus está cuidando da minha vida.
Está na hora de entregar um relatório. Deus está no controle. Está na hora de fazer uma prospecção, de chegar na hora certa no cliente. Não, se for de Deus, o cliente vai me procurar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de nós fazermos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. E entendermos que o milagre só depende de Deus. Eu costumo trazer a história da ressurreição de Lázaro. A história não, o fato da ressurreição de Lázaro. Eu sempre me lembro de que Jesus teria poder para fazer Lázaro sumir de dentro da cova, do túmulo e aparecer ali na frente deles vivo. Jesus não tinha esse poder? Tinha ou não tinha esse poder? Pô, se ele tinha o poder de ressuscitar um morto, ele podia olhar para aquela pedra e a pedra se transformar em areia, assim. Jesus não podia fazer isso? Ele não transformou água em vinho? Mas tirar a pedra da frente da entrada do túmulo era algo que os seres humanos, os homens que estavam ali, podiam fazer. Portanto, se eu posso pegar meu carro, ir até um cliente e prospectar esse cliente, Deus não vai fazer por mim? Concorda? Se eu posso sair de casa e bater o cartão lá na firma, Deus não vai fazer isso para mim, o cartão parecer batido porque eu sou crente, sou um filho de Deus muito fervoroso. Não. Agora, aquilo que depende de um milagre, aquele negócio impossível, aquela provisão que não está dentro do seu orçamento porque aconteceu uma catástrofe, não porque você foi negligente, mas aconteceram algumas coisas que fugiu do seu orçamento, aquela provisão que você precisa. Quando se trata de milagre, Deus vai fazer. E o descanso mostra essa confiança. Quando eu consigo descansar em Deus, quando eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dizer isso aqui que o salmista diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança, eu estou demonstrando que eu confio em Deus. Amém, pessoal? Eu sei que talvez Deus tenha te dado umas lapadas hoje à noite aqui, mas não creia que foi mais leve do que Ele fez comigo, porque está doendo até hoje, todos os dias. Hoje eu estava ali vendo aquele bolo, gente, ai que vontade de comer um pedacinho, não ia me fazer mal nenhum, será? Por gentileza, coloque-se de pé. A minha oração é que você vá para casa hoje se lembrando de que você nasceu para glorificar a Deus através do seu corpo. Que o seu corpo foi feito por Deus, foi te entregue como um presente, mas também é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade cuidar desse templo. Lembre-se do testemunho do pastor Emílio. Deus me deu um templo. Não olhe para essa carcaça que te carrega somente como algo passageiro que vai se tornar pó. Não olhe para você mesmo no espelho e veja como algo, do pó fui feito, para o pó voltarei. Tipo, sabe, Salomão no final da vida, bem doidão. Não. Olhe para o espelho, enxergue o templo do Espírito Santo e tome conta dele como esse templo merece. Que todo mundo que tiver qualquer tipo de contato com você possa enxergar o Espírito Santo através de você, não somente por aquilo que você carrega, mas por aquilo que você mostra, aquilo que aos olhos humanos é possível ver, enxergar. E olha, eu não estou falando de beleza física, pessoal, eu estou falando de saúde, eu estou falando de bem-estar, eu estou falando de disposição para pregar o Evangelho, para cuidar da sua família, para ser um marido sacerdote que honra e que vai correr com seus netos, amém ou não amém? Amém. Correr com seus netos, esse deve ser o seu desejo, homem, não é, sabe, eu quero correr com os meus tataranetos. A inteligência artificial está chegando aí, daqui a pouco eu tô com 120 anos, moleque, melhor do que quando a Michelle me conheceu.
Gente, Deus te fez. Só isso já seria um fato suficiente para você viver em gratidão e cuidar desse templo em gratidão. Ele te fez, Ele te criou, e Ele te deu um corpo não para você usufruir, não foi para isso. Ele te deu um corpo para Ele ser glorificado através desse corpo. Deus não te deu um corpo para você gastar ele com os seus vícios, sejam eles quais forem. Como eu disse, eu já tive o privilégio de ajudar pessoas com os mais diversos vícios, assim que você possa imaginar. Mas eu acredito fortemente que os vícios mais perigosos são aqueles aceitáveis. Sabe, aqueles normais, que ninguém chama de vício, esses são os piores. E um vício que eu luto contra ele todos os dias é o vício de me autoagradar. Eu sou viciado em dizer sim para as minhas vontades. E essa é uma das lutas que eu vejo mais comuns com todo mundo que eu converso. O vício em se autoagradar, se autossatisfazer. É por isso que a pergunta de que eu preciso disso é tão importante, porque a pergunta que nós mais nos fazemos eu quero isso? Se eu quero, pronto. Tem até um pregador que fala: Deus te permitiu ver, Deus te permitiu tocar, Deus te permitiu sonhar. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que nem tudo que estiver à minha disposição eu tenho que pegar para mim e usufruir daquilo. A nossa oração é que o Espírito Santo, Ele não somente faça morada em cada um de nós, mas que a glória dele seja refletida através de nós. Essa deve ser a sua oração todos os dias, de manhã, de tarde, à noite. Espírito Santo, que a sua glória seja refletida em mim, através de mim. Que cada pessoa que tiver contato comigo possa sentir o transbordo dessa glória, sabe? Eu costumo dizer que se você esbarrar com alguém que está carregando um copo cheio de café, só tem uma coisa que pode sair desse copo. O que vai sair? Café. Então, se alguém esbarrar com você e que seja transbordado de você a glória do Espírito Santo, você precisa estar cheio dessa glória. Então, que a minha oração, que a sua oração seja: Deus, eu quero estar cheio do Senhor, eu quero transbordar o Senhor, eu quero dizer ao mundo sem palavras que minha vida realmente foi entregue para o Senhor, que eu realmente pertenço a Ti, e que não há nada mais importante na minha vida do que Te agradar, do que Te honrar, do que viver para Ti, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos cantar só uma parte da música, e depois disso eu quero orar contigo. Você possa sair daqui nessa noite descansando no Senhor, que você possa sair daqui nessa noite confiando no Senhor, que você possa sair daqui nessa noite tendo entregue sua vida 100% para o Senhor, que não fique nenhum resquício daquilo que você quer decidir, daquilo que você quer tomar para você, mas que 100% da sua vida esteja entregue a Ele, e que a sua vida seja um testemunho vivo dessa entrega, que a sua vida seja um testemunho vivo de que não existe outro Senhor na sua vida a não ser Ele, que os seus desejos nunca prevaleçam sobre os desejos do Senhor sobre a sua vida, que os seus vícios nunca sobressaiam aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, que a sua vida possa ser um testemunho daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer.
Pai querido, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Nós queremos te agradecer por ter nos feito para ser o seu templo. Nós queremos te agradecer por nos dar uma nova chance a cada dia, de tomarmos novas decisões, de fazermos novas e melhores escolhas, e de nos dar todos os dias uma nova chance de viver aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. A nossa oração nessa noite é: nos traga luz aos nossos pensamentos, às nossas mentes. Tira qualquer tipo de escuridão, qualquer tipo de bloqueio que faça com que não possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Que o Seu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos nossos corações 24 horas por dia, Pai, nos trazendo somente a verdade, somente a Sua verdade, Pai. Que nenhuma mentira do inimigo possa prevalecer nas nossas vidas, Pai. Que nenhum ataque de Satanás sobre as nossas mentes possa prevalecer e possa vencer sobre a Sua verdade, sobre aquilo que o Senhor tem e sobre aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Que nós possamos tomar decisões de mudar de vida, de cuidar da nossa alimentação, que possamos tomar decisões, Pai, de nos exercitarmos, de viver em movimento, que possamos tomar a decisão de confiar no Senhor plenamente e demonstrar isso através do descanso, Pai. Que possamos ser renovados, que possamos ser transformados pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e continue tendo um restante de semana abençoado.